Ministério Público Federal recomendou que o Ministério da Saúde adquira em até 20 dias a quantidade suficiente de vacinas contra a Covid-19 para aplicação em todas as crianças com idade a partir de 6 meses. O assunto é para o nosso correspondente Pedro Banenberg. Pedro, novamente. Pedro, quero que você explique para a gente, né? Essa é uma solicitação muito importante na área da saúde. Mas o que mais traz esse pedido? Pois é, Sulamita. Olha, basicamente o Ministério Público Federal, ele diz nesse documento que há um atraso proposital por parte do Ministério da Saúde na compra de vacinas e na disponibilização de vacinas contra a Covid-19 para crianças aqui no país, em especial para aquelas crianças a partir dos 6 meses de idade. Nós temos 2 vacinas no Brasil aprovadas para crianças com essas faixas etárias um pouco menores. A Coronavac para crianças acima de 3 anos e temos também a Pfizer Pediátrica, que é a vacina aprovada para crianças a partir de 6 meses. Basicamente, a Coronavac teve aprovação da aplicação pela Anvisa no Brasil em julho desse ano e depois nós tivemos a aprovação da Pfizer Pediátrica em setembro desse ano. Só que até hoje o Ministério da Saúde tem disponibilizado essas doses a conta-gotas. Para você ter ideia, no caso da Pfizer Pediátrica, foram enviadas para todo o país até agora apenas 1 milhão de doses da vacina. Uma quantidade bastante insuficiente. Lembrando que são 3 doses, né, um ciclo completo. Nós temos, segundo o IBGE no país, cerca de 13 milhões de crianças nessas faixas etárias que precisam dos imunizantes. Olha, o Ministério Público Federal então pede ao Ministério da Saúde que faça a compra de vacinas e que crie um plano de imunização para essas crianças o quanto antes, tendo em vista especialmente o crescimento de casos, como nós vimos nessa última reportagem, esse crescimento também que está relacionado à chegada de uma nova variante, uma subvariante, sublinhagem da Omicron, que é a subvariante BQ1, a principal causadora de casos de Covid no Brasil nessas últimas semanas. Agora, vale destacar ao nosso espectador, o Ministério Público Federal, ele não é um órgão de justiça, ele não determina que o Ministério da Saúde faça nada. O Ministério Público Federal é um órgão fiscalizador, então ele recomenda que o Ministério da Saúde faça isso. Agora, o que o MPF pode fazer caso essa recomendação não seja aceita? Isso está inclusive descrito no documento que foi enviado à Procuradoria-Geral da União, destinado ao Ministério da Saúde. O MPF pode acionar na Justiça o órgão então do governo federal, o Ministério da Saúde, pela ausência de um plano contra a Covid-19 para as crianças. Então pode colocar na Justiça uma ação contra o Ministério da Saúde e colocar em problemas o governo de Jair Bolsonaro, que já vem enfrentando várias questões quando o assunto é combate à pandemia aqui no Brasil. Passou por uma CPI da Covid-19, diversas acusações contra entes do governo e agora mais essa recomendação do MPF que coloca em xeque o Ministério da Saúde. Olha, nessa carta, nessa recomendação enviada pelo MPF, nós temos uma aspa bastante importante dizendo o seguinte, vou até ler o que está dizendo esse documento. O atraso ou insuficiência no fornecimento das doses expõe as crianças a risco de morte ou sequelas graves. É o que diz o Ministério Público Federal neste documento, inclusive citando informações da Fiocruz, uma entidade muito respeitada no Brasil quando o assunto é saúde, que mostra que as crianças nesse momento estão no grupo talvez mais vulnerável por não estarem vacinadas aqui no Brasil, em especial essas crianças, né, com idades menores, ali com 6 meses até os 5 anos, 6 anos de idade. Então o Ministério Público Federal dá 20 dias para o Ministério da Saúde responder essa solicitação. A gente aguarda como é que vai ser a elaboração desse plano. O IBGE estima cerca de 13 milhões de crianças aqui no Brasil nessas faixas etárias, mas a gente não sabe ao certo de fato porque não há um plano de vacinação. O Ministério da Saúde recomenda aqui nesse momento apenas a vacinação de crianças com comorbidades, o que não tem nenhum embasamento técnico e não segue nem as diretrizes das farmacêuticas ou da Anvisa que aprovou as vacinas.
Vamos aguardar, né, Sulamita, como é que vai ser a tramitação dessa recomendação. De fato, as crianças precisam ser imunizadas, vacinas são seguras, são eficazes, isso já foi provado nos testes, foi comprovado pela Anvisa. Agora falta a boa vontade do governo de comprar essas vacinas e montar um plano para imunizar as crianças aqui do país. Sulamita. Com certeza, Pedro, vacina protege, né, Pedro? E como você falou, 13 milhões de crianças. A gente espera, então, que a compra dessas vacinas seja feita aí de forma imediata para atender esse público infantil. Pedro, muito obrigada pelas informações. Uma ótima noite para você.